Então, vamos então começar a nossa aula, que nós já gastamos aqui uns minutos. Conversa amena. Ora bem, eu vou partilhar convosco aqui o meu PowerPoint, que é... que ontem nós começamos a dar profundidade de campo, não acabamos por não dar. Vamos fazer uma revisão breve da profundidade de campo para nós, efetivamente, recordarmos aquilo que nós já demos ontem e continuarmos com o que temos para dar hoje sobre a profundidade de campo. Tal como eu vos disse ontem, e disse logo desde o primeiro dia de formação, em que eu valorizei muitíssimo o nosso ponto de foco. E disse sempre que onde nós focávamos era efetivamente onde as coisas ficavam perfeitas, onde as coisas ficavam completamente focadas. É certo que todos nós sabemos e todos nós constatamos que temos muitas fotografias em que tudo parece aparentemente estar nítido, tudo aparenta estar focado. Ora bem, e quando isto acontece é porque nós temos uma profundidade de campo imensa, uma profundidade de campo enorme. Então, o que é isto da profundidade de campo? Tal como nós chegamos à conclusão de ontem, a profundidade de campo é uma zona à volta do nosso ponto de foco, uma zona que circunda o nosso ponto de foco, que curiosamente não é um círculo, não é um retângulo, é uma elipse, em que eu sei que se o meu primeiro terço está nítido, o dobro para trás também está. Então, eu vou ter sempre à volta do meu ponto de foco uma zona que se poderá ser chamada como quase como uma zona gravitacional, uma zona onde as coisas estão aparentemente nítidas e que tem a forma de um cometa. Ou seja, em que o meu ponto de foco estiver no meio da cabeça do cometa e se até o começo do cometa estiver bem, eu sei que o dobro que está para trás também está bem. Por isso é que eu disse ontem, e volto a repetir hoje, que sempre que nós estamos a fotografar fotografia de paisagem, não faz sentido nunca colocar o meu ponto de foco no fundo da paisagem. E não faz porque se a regra da profundidade de campo diz que se o meu primeiro terço está nítido, o dobro para trás também está, então eu devo colocar sempre o meu ponto de foco no primeiro terço da minha composição. Como é que eu consigo perceber onde é que está o meu primeiro terço da minha composição de uma forma muito fácil? É muito simples. Nós temos várias linhas de pontos de foco. A última linha de baixo do ponto de foco está normalmente no meu primeiro terço. Está aí normalmente a separar o meu primeiro terço da minha composição. E é por aí que eu devo colocar o meu ponto de foco em paisagem, de forma que se estiver a fotografar com uma profundidade de campo longa, com um espaço, com um campo gravitacional muito alargado, isto quer dizer que o meu primeiro terço, ou seja, desde o meu primeiro terço até a mim, as coisas estão bem. Se estiverem bem, o dobro também estará, o dobro para trás também estará e o resto é sempre infinito. Ora bem, nós vamos ver isso num esquema, que é mais fácil nós percebermos isso num esquema, para vermos como é que isso funciona. Portanto, a profundidade de campo é uma zona elíptica à volta do meu ponto de foco, onde tudo fica aparentemente nítido. Esta zona elíptica não se desenvolve de igual forma à volta do nosso ponto de foco. Se o meu primeiro terço à frente do ponto de foco estiver aparentemente nítido, eu sei que 2 terços para trás do mesmo também estará nítido. Então, vamos ver aqui nesse esquema que acho que se vê muitíssimo bem. Eu tenho a minha câmara fotográfica e tenho aqui um grupo de pessoas todas alinhadas. Tenho aqui 3, 4 pessoas alinhadas e vou colocar o meu ponto de foco aqui nesta pessoa vermelha. Esta zona cinzenta, aqui em relevo, são as pessoas que estão dentro da minha profundidade de campo. Pessoas que vão ficar quase tão nítidas como a de vermelho. Esta primeira e a última da minha composição já vão ficar completamente desfocadas porque ficam fora do meu campo de profundidade de campo. Então, se esta pessoa que está para a frente, que está entre a câmara fotográfica e o meu ponto de foco, este meu primeiro terço, um terço, se esse primeiro terço estiver nítido, eu sei que o dobro para trás também está e, portanto, essas 3 pessoas também estarão nítidas. Esta primeira e esta segunda já não está.
Aqui neste esquema de baixo, eu reduzi brutalmente a minha profundidade de campo. A zona gravitacional, a zona elíptica à volta do meu ponto de foco, eu reduzia praticamente só ao ponto de foco. E reparem que tudo o resto fica completamente desfocado, cada vez mais desfocado a aproximar-se de mim e cada vez mais desfocado e cada vez mais desfocado quanto mais se afasta de mim. Ou seja, quanto mais longe estiverem do meu ponto de foco, mais desfocados ficam. Então, a profundidade de campo é condicionada por, eu já disse a vocês que são 4 variáveis, mas a mais importante, aquela que nós mais utilizamos e que nos mais salta à tampa, é sempre a abertura do diafragma. E eu sei que quanto maior for a minha abertura, menor é a minha profundidade de campo por defeito. Ou seja, sempre que eu utilizar grandes aberturas, sempre que eu utilizar, deixar entrar a minha luz toda, porque tenho pouca luz, sempre que eu estou abrindo completamente o meu diafragma, eu sei que por defeito vou ter pouca profundidade de campo. Vou ter só um elemento focado e tudo o resto desfocado. Então, isto quer dizer que a minha utilização da abertura de diafragma como função fundamental para clarear ou escurecer as fotografias, nem sempre pode ser aplicada. Nem sempre eu posso clarear as minhas fotografias se estiverem escuras, abrindo só o meu diafragma. Porque se eu abrir o diafragma das minhas objetivas até ao limite, até o 2.8, até o 2.0, até o 1.8, eu posso ter profundidades de campo muito curtas e isto não ser interessante para a minha composição, principalmente se eu estiver a fazer fotografia de paisagem. Se eu estiver a fazer uma fotografia de paisagem em que quero tudo nítido, não faz sentido eu ter só um elemento focado e o resto tudo desfocado. Então, isto quer dizer que eu, quando for abrir o meu diafragma e sempre que for deixar entrar luz para iluminar o meu sensor, para ter uma fotografia bem exposta, eu nem sempre vou abrir só na abertura do diafragma, porque eu quando começar a abrir, por exemplo, um F11, passo para um F8, passo para um 5.6 e quando chego ao 5.6 e ainda preciso mais luz, eu começo a pensar, se calhar não posso abrir mais porque não vou ter a profundidade de campo que eu preciso. Então fica por aqui. Mas isso ainda está escuro. Então como é que eu posso utilizar? Se for uma paisagem, posso pôr a minha câmera no meu tripé e baixar a minha velocidade para ir levar o meu botão traseiro. Mas vamos por hipótese, que é um tipo de fotografia social em que as pessoas estão a mexer e eu quero que elas fiquem bem, então não posso baixar a minha velocidade. O que é que eu vou fazer? Vou subir o meu ISO o quanto for necessário até levar o meu botão traseiro. Ou seja, então o aumento de luz ou a diminuição de luz nem sempre vai ficar à custa da abertura do diafragma, porque a abertura do diafragma vai-me condicionar brutalmente, em termos estéticos, a profundidade de campo. Isto é mesmo importante termos isso em linha de conta. Por isso é que é muito importante nós termos a noção do triângulo de exposição muito bem no abstrato, porque essa ginástica mental vai ser fundamental para nós aplicarmos corretamente em todas as situações vindouras que nós vamos ter pela frente. Esse esquema acho que demonstra muito bem como funciona a profundidade de campo. Reparem, uma grande abertura, provavelmente um 2.0 ou um 2.8, se calhar um 2.8, uma abertura enorme, muito aberta, deixando entrar muita luz. E reparem que a minha profundidade de campo se reduz só ao meu elemento, ao meu sujeito, onde eu foquei. E tudo o que está para a frente do aproximar-se do fotógrafo e para depois do fotógrafo está completamente desfocado. Mudei a minha abertura. Se esta aqui é um 2.8, vamos imaginar que esta é um F8. Fechei 3 vezes 9 cliques no meu f-stop e ganhei imensa profundidade de campo. Ganhei 1/3 para a frente e ganhei o dobro para trás. E a minha área, a minha elipse à volta do meu ponto de foco alargou-se muitíssimo. Claro que reparem bem que essas transições
do desfocado para o focado não são uma linha reta, são linhas que se vão desvanecendo, são zonas que se vão desvanecendo. Se esta aqui estava com F8, eu aqui se calhar estou com F16, fechei novamente, brutalmente o meu diafragma e reparem que aumentei brutalmente a minha profundidade de campo à frente do meu sujeito e ganhei o dobro para trás. Portanto, é sempre assim que as coisas se desenvolvem em termos de a influência da abertura do diafragma nas nossas fotografias, nas nossas composições. Eu penso que, Rosário, tu ontem já não apanhaste essa parte, pois não? Rosário, ainda ontem apanhaste essa parte ou não? Não. Não, pois, é isso. Pronto, por isso é, também estou a dar com um pouco mais de calma para nós percebermos bem. E se qualquer dúvida que tu tenhas, põe, não tenhas problemas, está ok? Tá bem, obrigada. Nada. Ora bem, então a abertura do diafragma, e acho que esse esquema também é muito explícito, dá muito bem a ideia de como é que as coisas funcionam. Repara, grandes aberturas, no 2.0 tem um buraco enorme, deixa-me passar muita luz, mas tem uma zona à frente e o dobro para trás muito pequena, uma zona à volta do meu ponto de foco muito pequena. Ou seja, a minha profundidade de campo é muito curta, é mesmo praticamente sou o sujeito. Eu com 2.0, se estiver a fazer uma fotografia de um retrato, os olhos ficam perfeitos, mas as orelhas já não estão, já estão fora do meu ponto de foco. Do 2.8, do 2.0 para o 2.8, eu fechei metade do meu diafragma. Impedi metade da luz de entrar para o meu sensor e reparem que ganhei o dobro à frente e também o dobro para trás, ou seja, a minha área à volta do meu ponto de foco aumentou, expandi-se substancialmente, ou seja, para o dobro. Ao passar do 2.8 para o F4, a mesma coisa acontece, eu volto a aumentar brutalmente a minha área de um lado e para o outro. E com 5.6 o mesmo, e o F8, e assim sucessivamente. Sempre que eu vou aumentando Repare que do 2 para o F4 é rigorosamente o dobro, do 4 para o F8 é rigorosamente o dobro, ou até mais. Não, o dobro é que não. O dobro é exatamente, sempre que aumenta um F-stop, ele passa rigorosamente para o dobro, e portanto aqui é o dobro, aqui é o dobro, aqui é o dobro, ou seja, vai sempre duplicando a minha profundidade de campo. Tenho aqui mais um esquema que demonstra muito bem o efeito que isso tem quando eu tenho dois planos. Reparem que eu tenho aqui um primeiro plano que é uma pessoa e uma montanha bem lá ao longe. Sempre que eu estou com a abertura enorme, eu estou deixando entrar muita luz, mas tenho só um ponto focado. E nesta primeira, o fundo, eu nem sei bem o que é, se é uma montanha, se é uma mancha. Vou continuando, vou fechando lentamente o meu histograma, vou impedindo a luz de entrar e cada vez mais vou ganhando mais definição no fundo, vou ganhando profundidade de campo. Mais uma fotografia em que uma excelente relação entre abertura, quantidade de luz e profundidade de campo. Reparem, grandes aberturas, grandes quantidades de luz, muito pouca profundidade de campo. Vou fechando o meu diafragma, vou reduzindo a entrada de luz e vou aumentando automaticamente a minha profundidade de campo. Ou seja, há uma relação direta entre abertura, quantidade de luz e inversa com a profundidade de campo. O esquema, só para mostrar, o meu ponto de foco está sempre no meu primeiro ovo e começo com 2.8, uma abertura enorme, e reparem que só tenho a primeira face do ovo nítida, a face de trás já está desfocada. Com 5.6 o meu primeiro ovo já está completamente nítido, os outros ainda não estão. Com F11 eu começo já a ganhar aqui um pouco de profundidade de campo. Com F32 eu consigo ter os ovos todos nítidos, apesar do meu ponto de foco se manter aqui exatamente no meu primeiro plano. Ora bem, a profundidade de campo vai também ser altamente condicionada pela distância focal. E sabemos que, ou eu já vos disse que, quanto menor for a distância focal, maior o meu ângulo de visão, eu vou ter, por defeito, muita profundidade de campo. Ou seja, quanto menor for a minha distância focal, maior é a profundidade de campo que eu consigo por defeito. E vice-versa, ao contrário, como é lógico.
ou seja, sempre que eu for aumentando a minha distância focal, sempre que eu passar de uma 16 mm para uma 50 mm, de uma 50 mm para uma 100 mm, de uma 100 mm para uma 300 mm, sempre que eu for aumentando a minha distância focal, eu vou reduzindo por defeito a minha profundidade de campo. Então, eu posso dizer que uma tela 300 com uma abertura de diafragma 2.8, eu tenho uma profundidade de campo infinitamente pequena, muitíssimo pequena. Mas, por exemplo, também mesmo com uma tela objetiva com 5.6, eu continuo a ter uma profundidade de campo muitíssimo curta. Mas posso dizer que se eu tiver com uma grande angular, com uma 16 mm, e se tiver com uma 5, só com 5.6, eu posso garantir que tem quase uma profundidade de campo infinita. Ou seja, nós, se queremos uma profundidade de campo muito curta, vamos ter que conjugar a distância focal com a abertura de diafragma e com outros fatores que já vamos dizer a seguir. E, portanto, reparem aqui nesse esquema, portanto, tenho aqui com uma 45 mm, quase uma 50 mm, eu tenho aqui um sujeito bem nítido e o fundo percebe-se perfeitamente bem. Aqui aumentei para uma 55 mm, já tenho muito menos fundo. Passo para uma 100 mm, o fundo começa a ficar completamente desfocado, e se passar para uma 200 mm, o meu fundo é como se não existisse. Ou seja, basta só aumentar a minha distância focal para eu reduzir brutalmente a minha profundidade de campo. Eu gosto muito desta tabela, porque esta tabela diz-nos muito bem, explica-nos muito bem como é que conseguimos ter a mesma profundidade de campo, mudando de objetivas e mudando de aberturas. Esta zona que está aqui, este intervalo que está aqui, 2,75 m e 7,65 m, é a minha profundidade de campo para esta objetiva de 25 mm com 2.8. Ou seja, eu se estiver com uma grande angular, que tem uma boa grande angular, que me apanha imensa paisagem, e se estiver com 2.8, eu consigo ter nítido desde os 2,75 m, ou seja, entre eu e os 2,75 m as coisas não estão nítidas, mas depois entre os 2,75 m e os 7,65 m está tudo perfeitamente nítido, e depois dos 7,65 m até o infinito volta a estar desfocado. Mas reparem que se eu passar para uma 50 mm, ou seja, isso aqui é uma grande angular, se eu passar para uma 50 mm é o dobro da minha distância focal, para voltar a ter a mesma profundidade de campo que eu tinha com a grande angular 2.8, eu já vou precisar de fechar a minha objetiva para 5.6. Ou seja, para eu ter a mesma profundidade de campo que eu tinha com a grande angular a 2.8, eu preciso, dobrando a distância focal, eu preciso de 4 vezes fechar o meu diafragma para obter o mesmo resultado. Mas se eu, em vez de fotografar o mesmo sujeito, mas vou fotografar com uma 100 mm, novamente com o dobro da minha distância focal, eu, para ter a mesma profundidade de campo, eu já vou precisar de um F11, ou seja, vou precisar outra vez de fechar 4 vezes a minha abertura e escurecer 4 vezes para obter o mesmo resultado. Se formos analisar só em termos de grande angular, reparem que com uma grande angular, eu com 2.8 tenho focado desde os 2,75 m até 7,65 m. Mas se eu fechar para o F4, ou seja, retirar metade da luz, eu já consigo ter nítido desde os 2,40 m até aos 14 metros. Mas se fechar para um 5.6, eu com um simples 5.6 numa grande angular, eu consigo ter desde os meus primeiros 2 metros, que é praticamente aquilo que eu consigo apanhar, que eu consigo ver, desde o meu primeiro plano até o infinito, tudo nítido, tudo perfeito. E para ter o mesmo efeito, desde os 2 metros até o infinito, com uma 50 mm, eu preciso de um F11. Eu tenho que fechar muito o meu diafragma para conseguir na mesma ir até o infinito. Isto é muito importante ter esta noção, esta ordem de grandezas. Ok? Então, sempre, por isso é que as grandes angulares são muito interessantes e muito importantes para fotografar paisagem, porque não preciso de fechar, para além de apanharem muita área, para além de apanharem planos muito abertos, também não preciso de muita luz para conseguir ter muita profundidade de campo. E com um simples 5.6
já tenho uma profundidade de campo infinita, ou seja, posso abrir bastante o meu diafragma. Eu sempre que quiser fazer o mesmo com uma 50 milímetros, ou seja, sempre quiserem o infinito, eu preciso de um F11. Eu, para conseguir fotografar com F11, eu tenho que ter muita luz no ambiente, tenho que estar muito sol para conseguir fotografar com F11, ou então, sob pena de ter que subir o ISO ou bastante mesmo, e isto nunca é aconselhável. Portanto, eu acho que esta relação, esta tabela, se vocês olharem para ela com cuidado, se refletirem sobre ela, vocês vão chegar a excelentes conclusões e vão ficar com a ideia de que sempre que utilizar uma determinada objetiva, se precisarem de muita profundidade de campo, o que é que têm que fazer de forma a que obter a profundidade de campo que vocês pretendem. Uma coisa é certa, se eu tiver distâncias focais muito curtas, eu mesmo com grandes aberturas consigo muita profundidade de campo. Desculpa. Se eu começar a aumentar a minha distância focal e quiser manter o mesmo tipo de profundidade, eu vou ter que fechar muito o meu diafragma. Se eu tiver com uma 100 milímetros, tenho que estar com F22 para ter uma profundidade de campo desde os 2 metros até o infinito. Mas já não consigo com uma teleobjetiva. A 200 milímetros nunca me dá profundidade de campo até o infinito. Nunca me dá. Isto mantém sempre o meu sujeito no mesmo ponto, portanto, no mesmo sítio. Não é lógico. Ora bem, então a profundidade de campo ainda tem mais uma variável que é extremamente importante e que é indiferente ao tipo de objetivas ou de aberturas que nós estamos a falar, que é a aproximação ao sujeito. Quanto mais próximo eu estiver do meu sujeito, menor profundidade de campo eu consigo por defeito. Vamos pôr a hipótese de que eu estou a fotografar com uma grande angular. Estou a fotografar com uma grande angular a minha sala. E nós sabemos que as grandes angulares têm muita profundidade de campo. Okay? É sempre muita profundidade de campo. Mas vamos supor, e mesmo que, vamos pôr até com 5.6 que nós vimos com as grandes angulares, nós com 5.6 conseguimos ter uma profundidade de campo infinita. Mas se eu pegar numa grande angular e focar o meu computador, que está a 20 centímetros, e apanho o resto da sala, se eu colocar o meu ponto de foco no meu computador, que está a 20 centímetros, e eu sabendo que com 5.6 tenho uma profundidade de campo infinita, ou seja, eu vou deduzir que desde o computador até à minha câmara, as coisas estão perfeitamente bem. Se isso for 20 centímetros, eu sei que para trás o dobro, ou seja, 40 centímetros, também está completamente nítido. Mas é só mais 40 centímetros, porque o resto que está dos 40 centímetros até à parede lá do fundo, fica tudo desfocado. Porquê? Porque eu estou muito próximo do meu ponto de foco. Estou muito próximo do meu sujeito. Se eu com os mesmos settings, que a mesma objetiva, grande angular, com os mesmos 5.6, em vez de estar a 20 centímetros, se eu me afastar 2 metros do meu computador, eu já vou ter o meu computador nítido e a sala toda nítida, porque eu sei, com uma grande angular e com 5.6 a 2 metros até o infinito, tudo fica nítido. Portanto, esta variável de aproximação ao primeiro plano é extremamente importante para eu conseguir profundidades de campo muito curtas ou grandes profundidades de campo. Se eu quiser uma profundidade de campo muitíssimo curta, estupidamente curta, eu devo utilizar uma teleobjetiva, eu devo utilizar uma abertura o máximo possível que a minha objetiva der e, por último, eu devo aproximar o meu ponto de foco o mais próximo possível que eu conseguir focar. E se eu conjugar essas 3 variáveis, eu tenho uma profundidade de campo estupidamente curta. Então, a aproximação ao sujeito, agora podemos ver aqui. Reparem bem, eu estou utilizando uma 50 milímetros e estou utilizando a mesma abertura 5.6 e estou colocando o meu ponto de foco nesta flor. Sempre que eu estou muito próximo, a minha profundidade de campo é só um bocadinho à volta da flor. Sempre que eu estou muito próximo, é só mesmo aqui. Eu afasto-me um bocado e já aumentei brutalmente. Afastei-me muito mais e aumento muito mais a minha profundidade de campo. Conseguem perceber essa relação? É que eu acho que esse esquema está muito... Essa animação está excelente. Mantendo a abertura, mantendo a distância focal, só aproximando-me ou afastando do meu ponto de foco, aproximando-me ou afastando do meu sujeito, eu tenho profundidades de campo
completamente diferentes. E nunca esquecer que eu tenho sempre o dobro para trás do que aquilo que eu tenho para a frente. Ou seja, se eu tiver 1 metro à frente em que está nítido, eu tenho garantidamente 2 metros para trás. E assim sucessivamente. Pronto, esse esquema também acho que é bastante interessante, porque entre cada um nós mudamos uma variável. Estamos a fotografar sempre com uma 70 milímetros, uma objetiva fixa, 70 milímetros, e o que vamos variar umas vezes é a abertura, outras vezes é a distância ao meu ponto de foco, e por último também vamos mudar a distância focal. Repara, aqui neste primeiro esquema, eu tenho o meu sujeito sempre à mesma distância, está rigorosamente sempre à mesma distância, está a 10 metros, tenho uma distância focal única, 70 milímetros, e aqui o que vou mudando é a abertura. Eu com 2.8, com o meu sujeito a 10 metros e com uma 70 milímetros, eu tenho a profundidade de campo só à volta do meu sujeito. Se, mantendo a distância de foco, mantendo a distância focal e fechando brutalmente o meu diafragma, de 2.8, metade é F4, outra metade é 5.6 e outra metade é F8, ou seja, eu fechei 9 cliques na minha abertura de diafragma, e reparem que ampliei substancialmente para a frente da minha profundidade, para a frente, e ganhei o dobro para trás, que já incluiu esta árvore e já está nítida. Se é do F8 para o F22, que é normalmente fechar metade F11, outra metade F16, outra metade F22, voltei a dar mais 9 cliques para a direita, fechei 9 vezes o meu diafragma, e reparem que ampliei novamente o dobro para a frente e tenho até o infinito completamente nítido, com uma tela objetiva 70 milímetros e com a minha distância e o meu sujeito a uma distância de 10 metros. Mexendo na abertura do diafragma, mudei completamente. Neste segundo exemplo, eu vou manter a distância focal, os 70 milímetros, vou manter uma abertura de F8, é sempre a mesma abertura. A única coisa que eu vou variar é a distância a que o meu sujeito vai estar da câmara fotográfica, vai estar do fotógrafo. E reparem que se o meu sujeito com F8 e uma distância focal de 70 milímetros estiver a 1 metro da câmara fotográfica, eu só tenho o meu sujeito nítido e o resto fica tudo desfocado. Se eu deslocar para 5 metros, se me afastar 5 metros, eu já ganhei bastante a profundidade de campo à volta do meu sujeito. Mas se eu afastar 20 metros, reparem que eu tenho imensa distância focal para a frente dele nítido, e o dobro para trás, que é o infinito, também está completamente nítido. Portanto, aqui o que mudei foi a abertura, aqui o que mudei foi a distância a que eu estou do meu sujeito, e por último, aqui o que eu vou mudar é a distância focal. Reparem que o meu sujeito vai estar sempre a 10 metros, eu vou manter sempre a mesma abertura F8, com uma grande angular, ou seja, uma 28 milímetros, com F8, eu tenho uma distância focal infinita. O infinito está nítido até o meu primeiro plano, até a entrada da minha composição. Com uma 70 milímetros, eu já não tenho até o infinito, mas esta árvore ainda está incluída e tenho um bom primeiro plano ainda bastante nítido. Com uma 200 milímetros, eu reduzo o meu ponto de foco só ao sujeito. Portanto, isto é um bom esquema para vocês verem como a profundidade de campo varia brutalmente com essas 3 variáveis. E se potencializarmos todas para uma profundidade de campo muito curta, eu vou ter uma profundidade de campo infinitesimamente curta. Se eu conjugar tudo para ter uma boa profundidade de campo, eu vou ter uma profundidade de campo infinita entre o meu primeiro plano e o fundo. Conseguem perceber bem esta relação desses esquemas? Isto é a parte mais difícil da fotografia, mas é a parte mais importante, porque é aquela que conjuga tudo e, ao mesmo tempo, vai dar-nos efeitos estéticos que só nós conseguimos fazer em modos manuais. Não há automático nenhum que nos dê esses modos estéticos. Não há nenhum automático que diga profundidade de campo muito curta. Eu sei que os nossos telemóveis hoje têm lá
umas funções que a gente depois pode ir lá e por profundidade de campo curta e escolhemos a zona e passamos o degradê, mas é sempre artificial, aquilo é sempre uma rodazinha muito bem definida à volta do nosso sujeito. Aqui não, aqui são transições muito naturais que nós sentimos que é feita com naturalidade, não é feita com software. Ora bem, e por último, esta variável não vem em nenhum livro de fotografia. Eu considero-a muito minha. É certo que há outros fotógrafos que falam nisso, mas não vem escrita. Normalmente não se escreve sobre esta última variável, mas é a separação de planos. E eu posso dizer que quanto maior for a distância entre o primeiro plano e o segundo, menor profundidade de campo eu vou conseguir. Então, se eu quero uma profundidade de campo infinitamente curta, estupidamente curta, eu vou utilizar uma tela objetiva, eu vou utilizar uma grande abertura, eu vou me aproximar o máximo possível do foco e vou fazer com que o fundo, aquilo que estiver por trás do meu objeto principal, esteja o mais longe possível. De preferência o céu, de preferência uma montanha muito longe, em que eu nunca vou me distrair com o fundo. Por isso é que, muitas das vezes, quando estamos a fotografar flores no nosso jardim, se fotografamos de cima para baixo, temos, além de fotografar de cima para baixo, retira importância ao sujeito, o fundo fica muito próximo. Todas as árvores, tudo, o fundo fica demasiadamente próximo e gera normalmente uma grande confusão e a flor não fica bonita, não fica com uma evidência, não fica destacada, porque o fundo baralha-nos muito. Então, a profundidade de campo vai ser altamente condicionada pela abertura de diafragma, distância focal, a aproximação ao sujeito e separação dos planos. É esta conjugação dessas 4 variáveis que vai fazer com que eu tenha uma profundidade de campo ou muito curta ou muito longa. Alguma dúvida sobre isso? Sim, para mim não ficou clara esta separação dos planos. Não percebi muito bem. Não? Ora bem, então fácil. Vamos aqui pôr aqui 2 mãos. E eu ponho o meu ponto de foco nesta mão, que é a primeira que está mais próxima de mim. Não, ao contrário, esta que está mais próxima de mim. Por isso, isto aqui na câmara é sempre tudo invertido. Portanto, se eu tiver elas muito próximas, uma superposta uma da outra, eu vou me distrair com a que está no fundo. Se eu conseguir afastar o máximo possível, isto já vai ficar completamente desfocado e já não me distrai. Portanto, ou seja, vamos pôr a Rosar tem na sua secretária 2 jarras, muito próximas uma da outra. Se fizer o foco na primeira e se a segunda estiver muito próxima, a segunda ainda vai ter alguma nitidez, ainda se vai perceber que é uma jarra. Se ela, em vez de estar muito próxima, se ela estiver a 2, 3 metros na sua mesa, ela já vai ficar tão longe que nós não vamos conseguir perceber o que era, porque vai ficar completamente desfocado. Ou seja, essa separação do primeiro com o segundo plano, isso é muito importante, Rosário, por exemplo, quando estamos a fazer retratos na paisagem, e queremos uns retratos muito bonitos, muito fortes, muito marcantes, e nós temos que nos colocar numa posição de forma que o que esteja por trás do retrato esteja o mais longe possível da pessoa que está a ser retratada, para não nos confundir, para não nos baralhar, para realçarmos ao máximo o primeiro plano, e aí sim, essa separação de planos, quanto mais bem feita for, mais interessante fica. Também é muito importante que os planos não fiquem superpostos, nunca fiquem superpostos. Isto desde árvores, pessoas, seja lá o que for, as coisas, sempre que nós queremos, isso em competição nós vamos ver muito, a separação dos planos tem que estar muito evidente para não nos baralhar. Sempre que eu tenho planos sobrepostos, há um empastelamento da fotografia, fica um borrão, fica uma coisa empastelada, pouco dinâmica. José, desculpa, pelo que eu entendi, vamos dar aqui, nós todos estamos a ver as imagens dos colegas, então imaginemos que eu estou a tirar uma fotografia, aquilo que estás a falar dos planos mais próximos ou não é um exemplo, a Cláudia e os móveis que tem por trás, ou a Dulce e as montanhas que lá estão por trás. Sim, sim. Ok. Mas as montanhas da Dulce estão com uma profundidade de campo muito grande. Porquê? Sim, porque a paisagem está fotografada com muita nitidez. Sim, mas eu estava a falar no caso daquilo ser real. Sim, imagina que... Mas se isso fosse real, por exemplo, se eu estivesse a fazer uma fotografia à Dulce neste momento, com uma câmara fotográfica e com uma aproximação tão grande dela, repara, apanhando-lhe só isto, quer dizer que tu estás muito próximo.
muito próxima com uma teleobjetiva. Se eu tivesse a fazer uma fotografia à Dulce assim, com esta composição, eu posso te garantir que aquela paisagem, ser o Douro ou ser a Ilha do Pico, para ti ia ser igual, porque tu não ias conseguir perceber a diferença. Exato. Mas é o Douro. Sei que é o Douro, mas iria ficar muito desfocado, percebes? Porque estavas muito próximo dela. Tu, para conseguires com que a Dulce ficasse bem e a paisagem do Douro também, tu irias ter que estar a 4, 5 metros dela e já terias que apanhar o meu corpo, ou mesmo o corpo todo, para conseguires uma boa profundidade de campo. Exato. Okay? Então foi isso mesmo que eu percebi. Ok. São 4 variáveis. Primeiro, a abertura do diafragma. Segundo, a distância focal. Terceira, a aproximação ao sujeito, a aproximação ao meu ponto de foco. E a quarta, o fundo o mais longe possível para nós conseguirmos separar bem os planos. Ok. Eu tenho aqui vou ligar isto é ainda estou a pensar se devo manter isto aqui, se vou passá-lo para quando der o fim do triângulo da exposição. Mas eu vou-vos mostrar. Isto vai ficar aqui, vocês depois podem fazer até exercícios quando quiserem. Eu não sei se estão a ver já a página que eu estou aqui a mostrar. Sim, uma página com o simulador de exposição, é isso? Conseguem? Estão a conseguir ver ou não? Sim, Anderson Imagens, né? Sim, exatamente. Ora bem, isso é como se fosse uma câmara fotográfica, nós podemos escolher aqui exatamente qual é o programa que nós queremos. Portanto, eu quero escolher o programa manual, mas podem também pôr o AV, podem pôr o TV. Isto é uma forma de vocês fazerem simulações com a vossa câmara, até para aprender a trabalhar com as variáveis todas. E nós temos aqui o nosso obturador, portanto, aqui temos a nossa velocidade, temos aqui as nossas aberturas, temos aqui a sensibilidade do suporte e temos o nosso fotómetro que está aqui. Reparem que ele está aqui. Vamos pôr hipótese que vamos fazer fotografias vamos começar a fazer fotografias com uma grande abertura, com 1.0. E se nós viermos ver, e com o ISO 50, e se nós viermos ver aqui, o nosso fotómetro está exatamente no +3, não está? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que está com luz a mais, não é? Tanto que a fotografia está toda branca. Então eu vou ter que compensar isso aumentando a minha velocidade, ok? E reparem que quando eu estiver aqui a 1/2000, eu já estou mais ou menos no zero. Hein? Para estar completamente no zero. Então, aliás, estou mesmo no zero. Tenho aqui 1, 2, 3 e tenho aqui 1, 2, 3. Não, ele deve considerar que o zero deve ser aqui. Ele deve considerar que é ali, mas isso também é fácil, nós colocarmos lá. É muito fácil. É deslocar aqui um clique para a direita e reparem que eu tenho exatamente o meu botão traseiro. Isso seria a fotografia bem exposta para a câmara fotográfica. Para mim, seria assim para ter o meu primeiro plano mais luminoso. Essas duas barrazinhas deve ser aqui uma margem de manobra que nós temos aqui e eu pessoalmente gosto da fotografia mais para o claro, aproveitando mais a luz. Mas reparem que com esses settings, um ISO 50, com uma velocidade de 1/2000 e com uma abertura de 1.0, que é completamente o meu diafragma, reparem que eu só tenho esta face nítida e o resto está tudo desfocado e eu não consigo perceber minimamente onde é que nós estamos, o que é que está por trás do meu primeiro plano. E eu estou muito próximo também, portanto estamos aqui muito próximos, como é lógico, portanto, porque não temos primeiro plano. O meu primeiro plano é logo o meu sujeito. Se eu quiser aumentar essa profundidade de campo, é muito fácil. Eu vou aqui à minha abertura do diafragma e faço assim. E faço assim. 1, 2, 3. 1.4. Eu fechei metade da luz. Com 3 cliques. Venho aqui à abertura e vou 1, 2, 3 e já estou com suprimir. Reparem que esta fotografia está tão clara como a outra, como a anterior, tem tanta cor como a anterior, tem um pouco mais de profundidade de campo. Mas ainda não é muito visível, eu sei que sim. 1, 2, 3, 2.8, 1, 2, 3. E reparem que eu mantenho a mesma luz, mas começo a ganhar alguma profundidade aqui nas tábuas. Se eu fizer 6 cliques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, escurecer muitíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o que nós fazemos na nossa câmara, com as rodinhas, ok? E reparem que já começa a ganhar, começa a conquistar algum fundo, começa a perceber alguma coisa e começa a conquistar tábuas mais nítidas.
Vamos pôr mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E reparem que eu já tenho muito mais tábuas nítidas, já começo a perceber que tenho aqui uma porta, tenho aqui uma construção, tenho aqui árvores. Começa a ganhar profundidade de campo. Ora bem, com 1 sobre 30, nós temos a certeza que aqui já tínhamos que estar com tripé. De outra forma, já não funcionava. Então, se eu não tivesse tripé, eu tinha que voltar aqui 1, 2, 3 e tinha que fazer, em vez de 50, ISO 100. E volta a estar igual. Certo? Quero ainda mais profundidade de campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como não quero mexer na velocidade porque não tenho efetivamente tripé, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua tudo igual, mas começa a ter muito mais tábuas nítidas, já começa a perceber o fundo. Bem, até aqui já não era uma porta, era uma árvore. Agora já percebo que tem aqui é uma árvore, não era uma porta. A porta se calhar é ali. Mas o que é que eu estou ganhando aqui na fotografia? Já repararam? Muito grão. Ruído. Muito A grão, fotografia sim, pois. começou a ganhar ruído, porque eu já estou com ISO 400. É certo que isso é um simulador, garantidamente, com uma câmara do tempo dos Afonsinhos. Qualquer câmara hoje recente já não dá este resultado. Mas é importante que percebam, que esteja aqui, para perceberem que há compromissos que nós temos que assumir. Ou seja, temos que ter a noção que podemos, ao subir muito o ISO, podemos começar a conquistar ruído e que pode ser altamente penalizante para a nossa fotografia. Eu ia fazer uma pergunta. A velocidade aqui é um 30 já a menos, é preciso tripé? Vou-te explicar, a menos, eu não aconselho fotografar abaixo de 1 sobre 60 sem tripé. Porque pode não ser, como nós, vou-lhe explicar porquê. No caso desta fotografia, como eu estou muito próximo, mas muito próximo do sujeito, quer dizer qualquer coisa, qualquer tremelique meu vai influenciar e vai tremer. Portanto, eu aqui também teria que saber qual era a distância focal que eu estou para fazer as contas certinhas, mas há uma coisa, Dulce, que nós temos que saber. A nossa velocidade mínima para fotografar sem tripé deve obedecer à lei da reciprocidade. E a lei da reciprocidade diz que a parte de baixo da fração da minha velocidade, o número em valor absoluto, sei lá, 1 sobre 60, 1 sobre 100, deverá ser superior à distância focal que eu estou a fotografar. E se eu, por exemplo, estiver com uma 50 mm, a minha velocidade mínima deverá ser 1 sobre 60. Isto se estiver com o full frame, porque se estiver com a câmera que a Dulce tem, que é uma... A câmera... A minha câmera é Nikon, 5500, D5500. A 5500 tem um sensor bem mais pequeno, tem um sensor que é metade do tamanho do full frame, ou seja, temos que multiplicar por 1.5, ou seja, os 50 mm na sua câmara é 1 sobre 75 mm. Se ela é 75 mm, a velocidade mínima para fotografar sem tripé, quando estiver a 50 mm na sua câmara, terá que ser 1 sobre 80, porque o 80 é superior aos 75 mm à distância focal que está a fotografar. Quer saber. Por isso é que relação... apanho muitas tremidas. Pois. Claro que sim, Dulce. E a maior parte dos... Porque, o que acontece? O que vem nos livros é que a velocidade mínima é 1 sobre 60. E depois, se calhar, mais à frente até vem a lei da reciprocidade. Mas a lei da reciprocidade, para quem não domina bem a matemática, não é uma coisa fácil de entender, percebe? E é preciso ser explicada. E por isso é que eu tenho insistido tanto com a velocidade mínima. Por isso é que quando eu estou a fotografar vida selvagem e estou com uma tela 600, e se eu tiver numa Nikon, uma tela 600 não é uma tela 600, é uma 900 milímetros. Logo, se eu estou com uma 900 milímetros, eu nunca posso fotografar sem tripé abaixo de 1 sobre 1000. Mas isso também não é problema, porque nós também já sabemos que sempre que estamos a fotografar vida selvagem, devemos estar com 1 sobre 1000. Ok? Mas é importante saber quanto é que eu posso baixar. Se eu tiver com uma tela 600, não posso mesmo baixar de 1 sobre 1000. Mas se eu tiver com uma tela 300, já posso baixar um bocado.
porque uma tela 300 numa câmara da Nikon da entrada de gama é uma 450mm. Se é uma 450mm, eu consigo fotografar com 1/500, porque o 500 é superior aos 450mm de distância focal que eu estou a fotografar já com o fator de conversão. Correto? Correto. Dúvidas? Rosário? Não. Não? Então vamos continuar. Vocês depois ficam com este link aqui, se quiserem fazer simulações, estão perfeitamente à vontade. Pronto, agora vamos ver efeitos de fotografias com profundidade de campo muito curta. Reparem que isto foi feito com uma... Vocês agora já conhecem todas as variáveis que estão aqui, mas todas mesmo. Reparem que isto foi feito com uma tela 300, com uma velocidade de 1/500, para ser uma velocidade superior à distância focal que eu estou a fotografar, com f8. Um f8 numa grande angular é uma profundidade de campo incrível, dá tudo nítido. E reparem que com uma tela 300, como eu estou muito próximo, e foi aqui, a gente consegue perceber que o ponto de foco foi feito aqui. E reparem que eu tenho aqui um bocadinho à frente, um dobro aqui. Isto aqui ainda está mais ou menos bem, mas tudo o resto está desfocado. A ponta do leme está desfocada, a entrada do leme está tudo desfocado e o fundo está completamente desfocado, o que torna uma fotografia muito minimalista, muito simples. As fotografias minimalistas, simples, provocadas por profundidades de campo muito curtas, facilitam imenso o nosso leitor a ver aquilo que nos interessava. Aqui reparem um conjunto de pipocas naqueles carrinhos das feiras. O meu ponto de foco com uma tela objetiva, 300mm, está exatamente aqui neste ponto, nesta pipoca, e reparem que ele vai perdendo o foco. Estas aqui já estão completamente desfocadas e o fundo então é como se não existisse. O fundo está completamente desfocado, mesmo com f10, mas como eu estou muito próximo, eu estou a 1,80 m, o máximo possível de aproximação de foco com a minha tela 300, e portanto só esta pipoca é que fica focada, mas também não me interessa, as repetições não interessam ficar focadas. As repetições só interessam para nos dar informação que são muitas iguais, mas eu tenho que me concentrar sempre só numa e não nas repetições. Aqui mais uma fotografia feita com uma tela objetiva, uma 200mm, e o meu ponto de foco foi exatamente aqui em cima desses círios. Não sei se a Rosário há quanto tempo é que está nos Açores? Há 5 anos. Há 5 anos. Então chegou a apanhar as festas de São Cristo, portanto deve ter vivido esta vivência. E portanto, e aqui reparem que o que eu queria focar, eu centrei o meu foco exatamente aqui neste conjunto de círios, que era para nós percebermos a brutalidade de peso que este miúdo iria acartar. Portanto, ou seja, aqui não era importante, não era focar-me no sujeito, mas sim na quantidade de cera para dar a dimensão do sacrifício que iria ser acartar esta imensidade de ceras. Uma repetição, um padrão, um abstrato, e eu vou com uma tela objetiva focar-me exatamente aqui no meu primeiro plano com 2.8, e repara que este aqui já está a perder o foco e depois vai perdendo continuamente, porque nos padrões, nas repetições, eu não me interessa ter tudo nítido como se fosse uma paisagem. Não, eu concentro-me só num dos pormenores. Isto é a parte de cima das turbinas da geotermia, onde isto é a parte de cima de onde o vapor sai e entra numas turbinas e transforma o vapor em energia, e isto é a parte escapatória parte de cima dos vapores, do calor, escapa por aqui. Mais uma fotografia feita com uma 155mm, portanto com a 70-200 a 155mm. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui nos olhos do senhor. E reparem que esta primeira entrada já está desfocada, o fundo está completamente desfocado. Este rapaz também está desfocado, até para não me baralhar e concentrar exatamente o meu olhar aqui nesta expressão e nesta imensidade de cera que este senhor, com os seus 80 anos, ainda acarta. Mais para aqueles que não conhecem a tradição dos Açores e que não sabem muito bem o que é que isto significa, senhores desta idade a levarem esta brutalidade de peso representa muito gente que esteve no ultramar, que esteve na guerra do ultramar, e que muitos deles fizeram promessa ao Santo Cristo, se regressassem vivos da guerra e intactos, que levavam para o resto da vida o seu peso em círios na posição de Santo Cristo. E, portanto, já são muito poucas as pessoas de idade que se vê fazer isso, mas ainda há alguns que este senhor já não consegue carregar isto sozinho. Isto é uma brutalidade de peso
ele já vai muito ajudado e esta fotografia já deve ter uns 6 a 8 anos, provavelmente até se calhar já faleceu, mas pronto, mas é impressionante ver esta quantidade de peso que este senhor carrega em cima. Isto foi um trabalho que eu fiz muito interessante para a revista Ler, para ilustrar um artigo do Dr. Onésimo Titão de Almeida sobre este senhor, é um gasolineiro da Povoação, é um vizinho teu. Eu conheço bem. Conheces bem, o Sumelo, Salveiro Melo. Agora é que já estou a ver quem é o Sr. Ângelo. Está a ver, pronto. Este senhor já leu os clássicos todos e é um homem que acho que tem a segunda classe, o segundo ano do ciclo e discute literatura com professores com catedráticos. Portanto, é um conhecedor nato, é genético nele. E então o Dr. Onésimo fez um trabalho sobre ele, pronto, ele era amigo lá de casa, e depois a revista Ler pediu-me para ele, indicou-me para eu para fotografá-lo. E aqui o que era importante era demonstrar o que é que ele lia e não a pessoa em si. Portanto, as minhas fotografias foram todas incluindo o senhor, mas não me distraindo com ele, mas com a importância das obras que ele lia e que discutia. E, portanto, então, e o facto também que foi preto e branco, vocês já vão perceber porquê. Portanto, nesta fotografia seguinte, vocês já veem que a profundidade de campo mantém-se curta, mas mudei para cima dele e já não tem tanto interesse. Os livros lá desfocados não têm tanta piada e também a cores é horrível porque distrai-me imenso, desde a camisa, com o fundo do sofá. Enfim, isto é muito mais interessante, muito mais impactante do que isto, apesar de estarmos na mesma a fazer fotografias com profundidade de campo muito curtas. Repetições, padrões, tudo o que é sequências de coisas, eu foco só num ponto e o resto fica desfocado, porque não faz sentido, está tudo igual. Isto aqui foi feito com uma 50mm, a 50mm por defeito já tem menos profundidade de campo do que uma grande angular, e sempre que eu vou aumentando a minha distância focal, eu vou perdendo profundidade de campo. Reparem, uma 50mm com 1.8, e eu nunca fotografo com 1.8, raramente fotografo com 1.8, porque dá profundidades de campo estupidamente curtas, muito extremas, mas aqui era um exercício que eu estava a fazer para a mim próprio. A senhora estava a tocar, e mesmo a tocar eu andei a fazer fotografias à ponta do ar do violino, e com 1.8, é certo que eu fiz 20, 30 fotografias para conseguir uma com este efeito. E, portanto, o ponta do ar está completamente nítido e tudo o resto fica desfocado, o que dá efeitos muito bonitos. Eu gosto muito de profundidades de campos curtas, sou um apaixonado por profundidade de campo curta. Esta é a fotografia que eu vos mostro com a profundidade de campo mais curta, é que a minha 51mm 1.4 que está variada neste momento, mas o meu ponto de foco está em cima aqui do íris, do olho, e reparem que a pálpebra já não está tão nítida quanto o centro do olho. Isso é para vocês perceberem o quanto pode ser curta uma profundidade de campo. Uma 50mm, uma abertura máxima. Estou muitíssimo próximo do meu sujeito. Reparem que eu faço um crop bastante grande no rosto, e o fundo pode ser qualquer coisa que não me distrai com o fundo, porque está completamente desfocado. Os picos da Europa, isto é uma gralha, um corvo que vem a comer à mão. Só um segundo, peço desculpa. Dora, sim? A luz fosse abaixo, arrebentou com... Estou aqui... Não sei, a luz... Houve aqui um curto-circuito qualquer. Eu estou sem luz. Estou sem luz, provavelmente sem net não consigo dar aula. Dora, desculpa. Não foi nada. Como é que tu sabes que foi aqui? O quadro é que se desligou, não? Não, está a ser. Então é que qualquer coisa foi na cozinha. Alguém mexeu na cozinha. Vocês não me estão a ouvir, provavelmente, ou estão? Estamos a ouvir e a ver. Vocês estavam a ouvir, era? Era. Muito bem. Agora já tenho luz. Peço desculpa. Não é que eu deixei de vos ver, fiquei aqui sem luz. Agora já está. Não é que... Não, mas foi ali. Tu é que ligaste para... Dora, mas a corrente que me está a abastecer aqui falhou. Fiquei aqui com isso das coisas aqui na secretária. Percebes? Agora já estás ligado à corrente que apareceu aqui o sinal. Pois, já estou ligado à corrente e já vos vejo, porque deixa-vos ver, porque eu tenho o portátil, pronto, mantinha a informação toda, mas o display, o monitor que eu tenho onde vos vejo, desapareceu tudo. Ora bem, mas estávamos a dizer então que isto é uma gralha em que os picos da Europa, mas elas estão tão habituados a vir comer à mão. Nós éramos 19 fotógrafos aqui no chão
e pusemos migalhas ali na nossa frente e elas vinham comer junto a nós. Então, eu estava tão próximo dela, o que é que eu utilizei? Eu utilizei uma 50mm e abri o meu diafragma, para quê? Para não me distrair com o fundo, ou seja, ela ficar na mesma projetada contra a montanha, mas sem me distrair e exatamente focar só na gralha. Aqui mais uma fotografia com a profundidade de campo bastante curta, no menos Picos da Europa, estava nos dias da treta, estava muita chuva, muito nevoeiro, não se conseguia fazer fotografias de paisagem, então dei muito concentrado em pormenores, focando-me em pormenores e desfocando o fundo, e dá fotografias sempre muito, muito interessantes. Mais um exemplo de fotografia que a paisagem estava horrível, porque estava cheio de nevoeiro, portanto não ia arrebentar garantidamente. Concentrei-me aqui o meu ponto de foco está exatamente aqui em cima desta moça, com uma 50mm, uma 5.6. O meu primeiro plano está perfeito, está fantástico, e o meu fundo está descolado, está completamente... Não está completamente desfocado, mas está o suficiente para eu não me distrair e realçar o primeiro plano. É muito importante. A mim confunde muito aquelas fotografias que se fazem muito, principalmente dos casamentos, em que os noivos vão para os jardins e fazem as fotografias muito próximas das árvores e dos arbustos e das flores, que é para mostrarem o jardim, e acaba por distrair a atenção dos noivos. Muitas das vezes até há superposições desagradáveis, o que não faz sentido. As fotografias clean são muito mais interessantes, principalmente quando estamos a fotografar pessoas. Isto é feito com uma grande angular em Piódon, numa das minhas idas a Piódon. Gosto muito de Piódon, já lá fui várias vezes, acho uma aldeia fantástica. E reparem que a fotografia-se com uma grande angular, uma 16mm, e vocês sabem que uma 16mm dão sempre muita profundidade de campo. Ora bem, porque é que o meu ponto de foco está exatamente aqui nos atacadores? Faz-me lembrar a lenda do gato das botas, e então tem aqui os atacadores, é que estão, achei que os atacadores é que eram assim, a alma das botas. E reparem que aqui, este aqui já está completamente desfocado e o fundo está então completamente desfocado. Isto está porquê? Porque é que com uma grande angular eu consegui desfocar tanto a fotografia? Diz, Virgílio. Porque tem uma abertura muito... É certo, tem uma abertura muito grande, mas nós também sabemos que as grandes angulares, mesmo com grandes aberturas, dão boa profundidade de campo. Porquê é que aqui tem pouca? Eu tenho pouca porque estou a cheirar o cholé das botas. Eu estou a 10, 15 centímetros das botas. Eu estou mesmo colado às botas. E estavam aqui a arejar e estava-se a cheirar o cholé. Portanto, ou seja, eu estou colado às botas. Por isso é que eu tenho uma profundidade tão curta. Mas também repara, Virgílio, com uma grande angular e tão próximo, essas botas, que são umas simples botas a arejar, remete-nos para o nosso imaginário da lenda do gato das botas, que elas ganharam uma importância imensa, quase que parece que têm vida, quase que são gente, porque para mim a aproximação, por estar mesmo colado a elas, se eu tivesse feito essa fotografia com 50mm, já não dava essa sensação. Não tinha. Ficava perdida nas pedras. Este intimismo é-nos dado muito para os grandes angulares e a aproximação às coisas dá-nos efeitos muito interessantes. Aqui, pronto, mais uma vez com uma grande angular, mas com 2.8, como estou muito próximo, foquei aqui, apanho muito, mas em repetições completamente desfocadas para não me distrair. Aqui é a mesma coisa, com uma grande angular, fotografei o camarim de um ensaio geral de um coro. Isto era o solista, e centrei-me nele, e portanto o resto fica desfocado, é só para constar. Mas eu gosto muito desse tipo de coisa. Se eu vou fotografar, por exemplo, um espetáculo, uma prova de peças, uma prova de equitação, uma festa, um casamento, eu centro-me muito em pormenores. Ou seja, mostro o todo, mas centrando-me muito em pormenores. Isto tem efeitos muito interessantes. Por exemplo, num casamento, mostrar os noivos e temos o ciro pascal que está aceso. Concentrar-me no ciro pascal e os noivos ao lado, mas os noivos completamente desfocados, fica giríssimo. É certo que eu não posso fazer o casamento todo assim, porque a maior parte das fotografias tem que ser com os noivos focados, senão ganha um processo como ganhou o fotógrafo da Rainha da Inglaterra. Mas temos que fazer coisas dessas criativas para darmos dinamismo depois ao produto final e para fazer fotografias que façam aquele uau, caramba, tão giro. Porquê? A mesma coisa aqui. Conseguem perceber qual é a música que eles estavam a ensaiar? Águas de Março. Ora bem, se vocês conseguem perceber, é que o ponto de foco está rigorosamente lá. Eu estava a fotografar a orquestra a tocar, mas concentrado na partitura, porque queria demonstrar a partitura, queria demonstrar ao meu observador o que é que se estava a ensaiar.
Entretanto, o maestro fez uma interrupção e foi lá com o dedo, e eu continuei a fotografar. Não me intimidei pelo facto de se ter aproximado da partitura. Nós temos que ter essa vontade de aconteça o que acontecer. Se nós estamos a fotografar, temos que continuar concentrados. E então, uma das coisas interessantes, o senhor foi lá com o dedo e foi lá dizer que havia ali uma semicolcheia qualquer que eles não estavam a executar. E, portanto, e acho essa fotografia muito mais dinâmica do que a anterior, que não tem lá à mão, porque esta conta muito mais da história daquilo que nós estávamos a fazer. Mais um pormenor. José, estas fotos tiras com câmaras fixas. Como é com câmaras fixas? Estou a perguntar. Sim, está com um ISO altíssimo. Não, estou à mão, estou a fotografar à mão. Sim. Não, com objetivas fixas. Não. Esta sim. Não, sim. Esta não é. Esta não, esta é a minha 1635, é um zoom. Esta é uma 1635. Aqui a 50mm, sim, é fixa, mas estas aqui com a 16mm, sempre que eu estou a 16mm, estou com a minha 1635. É uma grande angular que vai desde os 16mm até aos 35. Ok. Gosto muito dela. Eu só tenho grandes angulares, só tenho esta. Só tenho a 1635, não tenho mais nenhuma. Reparem mais uma fotografia agora com uma tela objetiva. José, depois eu queria fazer uma pergunta. Sim. Aqui nos 16mm, estou a reparar que as fotografias mantêm estão direitas, não sofrem aberrações. Isto aqui teve um tratamento? Não, porque eu estou com a full frame. Percebes? Ela é mesmo 16mm na full frame e a 16mm já dá muito pouca deformação. Muito pouca deformação. Tá. Ela dá se estiver muito próximo de um grupo, mas dá a 16mm na full frame já dá muito pouca deformação. Tu sabes que, e depois não é só isso, Virgínia, as objetivas quando são muito boas, e as 2.8 são todas muito boas, são todas muito bem construídas, aquilo já tem uma construção de forma a provocar o mínimo de aberrações possíveis. Numa objetiva barata, os gajos não querem saber, retirar essas aberrações custa muito dinheiro, percebes? Por isso é que as objetivas é que são muito importantes. O que é importante na fotografia são as objetivas. Mas agora, desculpa lá, falaste na 2.8 ou para baixo do 2.8, a 2 ou a 1.8? Mas os zooms... Ou as 2.8 em particular? Os zooms, o máximo normalmente é 2.8. Os zooms. Nos zooms, sim. Isso é uma 1635 com um zoom. Esta, por exemplo, é que este deve ser ou com a 2470 ou com a 70-200. Não sei qual delas é que tem, qual delas é que foi, porque ambas são 2.8 e ambas estão aos 70mm. Mas repara aqui com uma pequena tela objetiva, concentrei-me exatamente no solista e os outros ficam desfocados. Não, um desfocado QB. Nós sabemos que são muitos, sabemos que é um cor, mas não nos podemos distrair com as outras pessoas. Nós temos que realçar. Claro que vocês dizem, mas se venderes, se fizeres essa fotografia, só vais vender ao paquete. E eu vou dizer, não, nem ao paquete vai vender, porque eles não querem comprar, ninguém quer comprar. Perguntam logo onde é que vai estar, que é para depois sacarem. Então, já que não é para comprar, os outros não têm que aparecer. E isto fica muito mais interessante, fica sempre muito mais interessante. Mais uma fotografia tirada com uma grande angular e com a F8. Eu tenho muito desfoque, mas ainda tenho algum, e tenho muito desfoque, porquê? Porque estou muito próximo, eu estou a 10 20 centímetros dos amendoins, e por isso é que eu ganhei este desfoque. Esta é uma fotografia, umas fotografias que eu fui fazer a um bar na Caparica, e o bar e restaurante tinha muita cor, era um bar marroquino, e eu não me queria distrair com as cores, e então centrei-me muito em pormenores. Aqui concentrei-me neste símbolo que estava muito espalhado pelo bar, e portanto centrei-me aqui e com uma 24mm 2.8, e reparem que isto está suficientemente desfocado, mas sabendo que é um bar, mas não me distrai e ganho estes pormenores que ficam muito mais interessantes. Ou aqui, por exemplo, nos copos, na mesma zona. Ou seja, apanhar só pormenores dão fotografias muitíssimo interessantes. Aqui nos picos da Europa, fechei um bocadinho o diafragma, fechei até bastante, ganhei profundidade de campo, mas ainda separei os planos, não estão completamente nítidos. Porquê? Porque eu estou muito próximo dos cartos. Aqui também nos picos da Europa, a intenção era mostrar esta lagartixa. Se estivesse tudo nítido, eu não olhava para a lagartixa, nem me percebia que ela lá estava, e não havia. Portanto, só consigo ver porque o meu foco está nela e o resto está desfocado.
apesar de saber que são os picos da Europa, porque dá para perceber ainda o que é. Aqui é a mesma coisa, portanto, um pormenor, o fundo está muito longe e, portanto, ganho essa pouca profundidade de campo também por isso. Aqui pronto, aqui já começa a ganhar profundidade de campo, reparem com uma grande angular, com F8, isto ainda tem algum desfoque do fundo, mas sabemos perfeitamente onde é que conseguimos identificar, não nos distraímos com o fundo. Portanto, é muito importante não nos distrairmos com o fundo. Pronto, e agora sim, agora vocês não pensarem que eu só faço fotografias em que não se vê o fundo, eu também sei fazer postalinhos. Não os vendo na mesma, mas também sei fazer postalinhos. Portanto, isto é na Lagoa das Sete Cidades, naqueles invernos em que enche muito. O meu foco está rigorosamente aqui no meu primeiro terço, provavelmente aqui nesta árvore. E reparem que isto está nítido desde aqui até ao infinito, com uma grande angular e com 7.1. O meu foco está exatamente aqui. Esta fotografia está um bocadinho escura, mas eu tenho isso impresso e consegui ter informação aqui, mas era aqui no computador está um bocadinho escura, mas o meu ponto de foco está aqui e está tudo nítido. O meu ponto de foco está exatamente aqui a 100 metros, mais ou menos, no meu primeiro plano. Esta árvore está a 3, 4 metros, está nítida, e o fundo também. O fundo é sempre infinito. Nunca faria sentido ter posto o meu ponto de foco aqui, porque ele não iria ficar mais nítido por causa disso, mas isto ia ficar desfocado e não tinha piada. Portanto, o meu ponto de foco em paisagem é sempre no meu primeiro terço ou em algo muito especial que eu possa ter no meu primeiro plano. Isto principalmente com as grandes angulares, porque quando estamos a fotografar com a 50mm já é muito mais importante. Quando estamos a fotografar com a 50mm já estamos a fazer crops a composições muito mais apertadas, e quando estamos a fazer composições muito mais apertadas nós temos um objetivo muito específico, há sempre uma coisa que queremos destacar, e é aí que normalmente está no primeiro plano, e é aí que nós vamos colocar, como é lógico. Pronto, aqui com uma grande angular, com 5.6, com 5.6, o meu ponto de foco está exatamente aqui, isto é no buraco de São Pedro, está exatamente aqui, isto aqui está tudo nítido, desde aqui, está tudo perfeito, até o infinito é sempre infinito. O meu ponto de foco está rigorosamente nesta onda, e reparem que isto está nítido desde esta primeira onda, que está no primeiro plano, à entrada do plano, e até este céu fantástico, fabuloso, e eu estou só com 5.6. Uma grande angular, afastando ligeiramente o meu ponto de foco para o primeiro terço, isto fica tudo perfeito até o infinito. Aqui o meu ponto de foco está rigorosamente aqui. A tentação seria pôr no paquete, porque o paquete é enorme, então o nu é uma coisa enorme. Essa era a tentação. Não, eu pus aqui, no meu primeiro terço, isto está nítido desde aqui não está, mas daqui para lá está completamente nítido, o farol também já está, e o paquete está no infinito, já é infinito, nunca mais posso ter melhor do que isso, com uma grande angular. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui, no meu primeiro plano, e reparem que eu com uma grande angular, com F8, eu tenho isto desde aqui, mesmo muito próximo de mim, e isto está muito próximo, porque eu estou deitado no chão, até este céu fabuloso, está tudo nítido. Aqui é que está o meu ponto de foco, aqui na primeira onda, isto está nítido desde as primeiras pedras até o infinito, está tudo perfeito. Aqui é que está exatamente o meu ponto de foco. Claro que a tentação seria se calhar por aqui, mas se eu pusesse aqui, isto eu não teria já não conseguia tanta profundidade de campo, que isso ficaria muito próximo. O espaço aqui é muito exíguo. Estou com uma grande angular, com F14, o meu ponto de foco está aqui, e reparem que isto está perfeito. Mais uma fotografia em que a tentação seria por o ponto de foco que está aqui, até porque isto não está muito longe, está 20 metros talvez, mas não, o meu ponto de foco está rigorosamente aqui. Seria um crime esta imensidão de água desfocada para ter um pouco mais de definição aqui. Não faria sentido. Portanto, o meu ponto de foco está aqui, e está nítido desde aqui, e o fundo já é fundo. E aqui pus o meu ponto de foco, e está perfeito desde aqui até ao fundo, que é infinito. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui, e isto está fantástico desde a minha entrada do plano até lá ao fundo. Estou com uma grande angular, com F8, tem sempre uma profundidade de campo totalmente infinita. Aqui é que eu pus o meu ponto de foco. Reparem que nesta fotografia, este meu primeiro plano que está muito próximo não está, mas é uma muralha, e o fundo está tudo fantástico, portanto tem uma cidade enorme, imensa, toda ela nítida. Há pessoas que nós temos que saber. É certo que nessas coisas até é muito importante nós mudarmos ligeiramente o foco,
fazer 2, 3 fotografias, depois da fotografia estar bem equilibrada em termos de luz, ir mudando o foco um pouco mais próximo, um pouco mais longe, para depois nós vermos no computador, em grande, qual é que nós preferimos. O meu ponto de foco está rigorosamente aqui, no meu primeiro terço, e está nítido desde aqui. Pá, estes primeiros pormenores não estão, mas daqui para lá está tudo perfeito até ao infinito. A mesma coisa aqui é que eu pus o meu ponto de foco e está perfeito desde aqui até lá ao fundo. Aqui é que eu pus o meu ponto de foco e está perfeito desde aqui até lá ao fundo. Aqui é que está o ponto de foco. A tentação seria pôr nesta estrutura, mas não. Eu utilizo muita coisa no meu primeiro plano, que se não for uma coisa importante, se for só para dar a entrada na fotografia, não é lá que eu vou pôr. Portanto, o meu ponto está aqui no meu primeiro terço, aqui é que está completamente nítido, e isto está perfeito desde aqui até ao fundo, completamente nítido. Isto é a Lagoa de Fogo lá em baixo, mostro muitas fotografias da Lagoa de Fogo lá em baixo, é dos sítios que eu acho mais belos dos Açores, é descer ao fundo da Lagoa de Fogo. Não sei se a Rosário já foi lá uma vez lá abaixo. Muitas vezes. Aquilo é magnífico. Eu também não me canso de ir lá abaixo. Já fui ver o nascer de sol N vezes. Já fui por os mais variados sítios, desde as Lombadas, o Monte Escuro na Vila Franca, ou mesmo por Água de Alto, e para a descida tradicional. Portanto, já fiz por variedíssimos acessos e é sempre um sítio magnífico. E dá sempre fotografias fabulosas. Mais uma lá em baixo, uma altura completamente diferente. Reparem que o meu ponto de foco está rigorosamente por aqui, e desde estas pedras que estão no começo da entrada até lá ao fundo, fica tudo perfeitamente nítido. Aqui o meu ponto de foco está aqui, por aqui, e está perfeito desde estas primeiras cadeiras até lá ao fundo. Esta fotografia também tem uma particularidade muito interessante, que foi, isto só se consegue em modo manual. Eu queria que o restaurante ficasse bem, se percebesse, mas queria que se soubesse onde é que era, que se visse bem que estava em cima de uma praia e que se visse bem que era numa praia. Então o que é que eu fiz? Eu fui à janela, apontei lá para fora e fiz a medição de luz lá para fora. E quando vem cá para dentro, faço a primeira fotografia e lá fora estava perfeito, mas cá dentro estava demasiadamente escuro. Então o que é que eu fui fazer? Fui fazendo fotografias seguintes, sempre clareando ligeiramente um bocadinho, para ir clareando lá fora e cá dentro, mantendo informação lá fora e conquistando alguma informação cá dentro. Isto é fotografar em modos manuais, ou seja, é nunca mais olhar para o fotómetro, é fazer um teste e depois do teste fazer retificações. Aqui o meu ponto de foco está aqui, isto está perfeito desde o primeiro plano até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco, isto está perfeito desde o António Campos, está no meu primeiro plano até ao infinito. Aqui é que está o meu ponto de foco. Tudo isto está perfeito. Tudo isto está perfeito. Aqui é que eu pus o meu ponto de foco e reparem que isto está perfeito desde o meu primeiro plano até ao infinito. Ou seja, eu também sei fazer fotografias com profundidade de campo grande. Esta é uma fotografia que eu gosto muito, tirada em Santa Maria, por um trilho, num lado onde não se consegue ir de carro. E, portanto, isto é a Baía de São Lourenço, que é um sítio magnífico. E eu coloquei este rapaz aqui no primeiro plano, com uma 50mm, pus o ponto de foco em cima dele, como é uma 50mm, fechei muito o diafragma para conquistar alguma profundidade de campo, mas sem me distrair, mantendo o meu primeiro plano mais importante do que o resto. E assim foi, consegui o resultado que pretendia. Aqui também Santa Maria, o meu primeiro plano é que me interessava, esta flor é que me interessava, mas queria que se soubesse que era em Santa Maria, que fosse a Baía de Vila do Porto. Portanto, fechei bastante o meu diafragma para conquistar alguma profundidade de campo sem ser em demasia. Outra fotografia também que fez exatamente a mesma coisa. Pus o meu ponto de foco rigorosamente aqui e fechei substancialmente o meu diafragma para conquistar alguma profundidade de campo. Mas estava muito nevoeiro, o fundo nunca se iria ver, portanto não era problema. Eu gosto muito desta série de fotografias que demonstram muita ambiguidades, demonstram muito paralelismos entre uma série de fotografias que já tiveram expostas e portanto, eu com 50mm com F11, mas como estou muito próximo do primeiro plano, o segundo plano fica desfocado, mas sabendo-se perfeitamente bem o que é, e aqui é o paralelismo, esta linha, esta diagonal muito entre a figura humana
e a igreja, a figura humana e a divindade, e eu dou sempre muito mais importância à figura humana, ao ser, e portanto o desfoque ficou na igreja para retirar a importância, e numa técnica da Aiki que os limites quase que não se notem. Reparem que a cruz, aqui a abóbada, o limite da abóbada das torres quase que está perdido em regime da Aiki, quase desvanecido, quase não dando os limites para lhe retirar a importância. Aqui é a mesma coisa, em que o meu ponto de foco está exatamente no meu primeiro plano e o fundo está completamente rebentado e desfocado. Aqui a mesma técnica, em que foquei-me exatamente no chapéu, e a igreja não era para ser importante, era para retirar a importância, e pode ser uma qualquer. Aqui é a mesma coisa, foquei-me rigorosamente no canhão, e é aquela força entre a justiça e a igreja, entre o homem e a igreja, esse dualismo sempre que está sempre em confronto e que eu gosto de fotografar. Mais uma fotografia que eu também gosto muito, com profundidade de campo muito curta, um gesto muito feminino, um gesto muito feminino mesmo, olhar para um horizonte cheio de nevoeiro, que nos Açores é muito quase um Dom Sebastião, que estamos sempre à espera de um Dom Sebastião, sempre à espera de algo de bom que venha do mar, e que é uma boa forma, perdão, uma boa forma de nós sonharmos. Ora, muito bem. E finalmente acabei de vos dar a profundidade de campo e acabei de vos dar toda a técnica física da fotografia. Ou seja, a partir de agora eu só vou dar estética fotográfica, só vou dar composição. Mas eu gostaria muito que vocês amanhã, ainda por cima, que estão no continente, amanhã de manhã podem sair, portanto podem sair de casa, não têm que estar confinados, só podem ficar confinados da parte da tarde. Eu gostaria muito que vocês fizessem várias fotografias a várias situações, uma com muito pouca profundidade de campo, uma ao mesmo sujeito com uma profundidade de campo QB, interessante, e uma terceira com muita profundidade de campo. Mas façam isso a várias coisas. Pode ser dentro de casa, com elementos parados, pode ser na paisagem. Façam com vários tipos de fotografias, em que apliquem, mexendo na abertura, na distância focal, na aproximação, na separação dos planos, para conseguirem uma sempre com muito pouca profundidade de campo, uma com uma profundidade de campo QB, intermédia, e uma terceira com muita profundidade de campo. Façam várias séries de fotografias deste género, mandem por e-transfer ou por e-mail, que é para depois fazer a análise e nós conversarmos sobre isso. Ok? Ok. José, sim. Ontem, sim. quando falamos de 70-300, sim. Fez uma certa confusão. Sim. Umas firmas tão enormes, umas companhias, sim. Estarem a vender um logo. Fez-me a pensar. Sim. Não, aquilo realmente é aquela lente, ela não é má. Não é para a máquina. Ela não é para a minha full frame. Porque nas outras que não são full frame, ela tem a tal relação de uma terça parte. Portanto, ela a de 70, numa não full frame, representa 100 e tal. É. Qualquer Rosário, está amanhã. Sim, é verdade que sim. Mas também o 300 também representa muito mais. Também fica fora. Fica sempre fora. Está bem. Eu só estava a ver... Não, na mínima, não. É em todas. A toda ela também amplia. Virgílio, não é má de todo. E principalmente para a relação preço-qualidade. Só que o que eu acho é que investir 500 euros numa objetiva, há outras que com 500 euros tens resultados muito melhores. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A 70-200 F4 sem estabilização de imagem custa na Canon 500, 600 euros e na Nikon deve ser 700, agora para 700 e tal. E é excelente. É excelente. Não vai... Até amanhã, Cláudia. Tchau. Até amanhã. Não vai até aos 300 milímetros, mas em termos de qualidade óptica é muitíssimo melhor. Nós temos de ter cuidado com o problema. O problema é que entre a 70 e 300 há ali uma... Perdão, tu vais fazer algumas fotografias em que tu vais perceber perfeitamente que o foco não está perfeito.
E isso, pronto, e quando acontece, pronto, é Isso mau. acontece em muitas lentes. Muitas, Não, muitas. e mesmo fixas. E mesmo fixas, mas numa destas acontece com mais. Não, tu não tens que dizer, Virgílio, aos compradores da tua objetiva que ela não é grandes coisas, não. Tu vais dizer claro que que ela é não. objetiva. Não, Agora, eu vou quando despachar a minha câmara, eu vou meter aquelas duas. pões aquela, porque as outras são Mas excelentes. vou mandar afinar primeiro. Sim. Porque as outras que tu tens são excelentes, pá, portanto não tens excelentes objetivas, portanto não Estive agora a experimentar aqui a 20 por causa dos das observações. Sim, e realmente não fez. Aqui também é relativamente perto. Pois. Ok, obrigado. Muito bem, pronto. José, deixa-me só fazer também uma pergunta, desculpa lá. Sim. Eu, agora, quando fizer agora a opção, pelas lentes da Canon. Sim. Mas, por acaso, tinha estado a ler, porque quando primeiro tinha pensado na D850, estive lá na Color Photo, e eles falaram que havia as opções da Sigma eram muito boas para a D850 e não sei o quê, portanto, tanto que... Agora, uma coisa que eu depois estive a ler é que as lentes da Sigma, não sei se isso acontece também na Canon, por isso é que gostava de perguntar, as lentes da Sigma, porque eu tenho estado a ler coisas de fotógrafos profissionais que descalibram com alguma frequência e que têm que se mandar calibrar com alguma frequência. As da série Art. Isso costuma acontecer nas lentes Canon? Descalibrarem? Eu nunca mandei calibrar uma objetiva, vou ser sincero. Tenho as minhas objetivas com anos e nunca mandei calibrar. Bom, se calhar até já podia ter mandado, não estou dizendo que não, mas os meus clientes não me pagam para isso. Bom. Portanto, mas também não é uma coisa que aconteça tão com frequência na Canon. Não, agora, claro que se tu deixas cair uma objetiva, é natural que ela se desajuste e que tenhas que mandar calibrar, não é? Mas as objetivas não são para cair no chão, quer dizer, a gente tem que... Não, estou a dizer com o uso. Eles falam no uso contínuo que acabam por descalibrar. Não, as da Sigma, da série Art. Sim, se calhar também estão a falar de... se calhar estamos a referir a gente que são fotojornalistas que tudo o dia passam na rua a trabalhar com as mesmas objetivas. Claro que isso tem que ter... Pois, e dão sempre tombos, não é? No transporte e não sei o quê. É normal, pronto, mas isto, uma coisa é certa, uma boa objetiva, se for bem estimada e se tiver o uso que os amadores dão, que não é todos os dias, exato, para aquilo ter uma vida, não tenho dúvidas nenhumas disso. Tá bom. Bom, pessoal, olha, um bom resto de semana e bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau. Ok, tchau. Boa tarde. Tudo bom, né? Tchau.